mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, amados, amém? Amém. Graça e paz, misericórdia, glória e unção, amém? Amém! Melhorou. Glória a Deus. Olha, gente, eu estou feliz de estar aqui convosco, viu? Muito feliz mesmo de estar entre os nossos adolescentes, essa faixa etária de 12 aos 18, onde alguns chamam de aborrecente. Eu me recuso de chamá-los de aborrecente. Prefiro chamá-los de anjolescente, adolescentes ou adolecrentes, mas nunca aborrecente, né? Aborrecente é Satanás. E aqui só tem bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos Éder e Kaline, que são os líderes desse ministério que tem frutificado bastante e creio que há de frutificar ainda mais. Vocês estão começando muito bem, viu? Quando nós começamos o retiro, era em um lugar que não tinha árvore, que não tinha casa, era só chão lá mesmo, viu? E retiro tem que ser assim, né? Tem que ser assim, que o objetivo nosso é retiro. Vocês aqui não são camponeses, vocês não são escoteiros, né? Vocês não são refugiados em uma zona de conforto. Vocês estão aqui com o único intuito que é buscar a Deus. Mas buscar a Deus vocês vão perceber que é divertido. Nós podemos desfrutar de toda a alegria. E antes de adentrarmos na palavra, eu quero agradecer ao nosso amado irmão Diogo por ceder tão cordialmente, gentilmente, gratuitamente esse espaço, né? Que Deus te abençoe mais e mais e que venha, sabe, fazer prosperar abundantemente esse lugar, em nome de Jesus. Meus queridos, o tema desse retiro qual é mesmo? O chamado. O que é chamado? O que é chamado? Há uma diferença de chamado e psiu, né? Aí você vai passando pela rua, alguém fez psiu. Isso é um psiu, né? Concorda comigo ou não? Estou certo ou estou errado? Amém ou não amém? Amém. Agora chamado é quando alguém simplesmente lhe chama pelo nome. Lucas! Que susto! Olha só como ele olhou. Agora você ficasse psiu, 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 psiu. Ele ia pensar que era com qualquer um. O que eu quero dizer é que Deus, ele não teceu um psiu para você. Ele não disse, ei, psiu. Ele lhe chamou. E ele lhe chamou pelo seu próprio nome. Glória a Deus por isso. Então, não importa o que diga, não importa o que pense, não importe como as pessoas o julguem, lembre-se sempre, você é um chamado de Deus. Amém? Por essa razão nós estamos aqui. Às vezes você pensa que você que veio para o retiro por conta própria, ou simplesmente porque os seus pais permitiram, ou simplesmente porque os líderes dos adolescentes se mobilizaram para realizar. Não, você está aqui porque Deus lhe chamou. Muitos gostariam de estar aqui, mas não ouviram o chamado de Deus. Você ouviu o chamado de Deus. Talvez você não tenha entendido ou discernido para compreender perfeitamente, plenamente o chamado de Deus. Mas você veio aqui porque você é chamado. Amém? E por se falar em chamado, a Bíblia fala sobre muitos homens que foram chamados por Deus, ainda adolescentes. Davi. Dizem os estudiosos que Davi tinha entre 14 a 16 anos, quando foi chamado por Deus. Outro que foi chamado por Deus ainda muito cedo foi Samuel. Dizem que Samuel tinha uma faixa etária de 12 a 14 anos. E é muito bonito o chamado de Davi e o chamado de Samuel. Mas há um chamado que falou muito ao meu coração, e eu creio que há de falar muito ao seu coração também. E eu oro para que as nossas experiências sejam semelhantes. Porque quando Deus me chamou, Ele me chamou nesse período da transição entre a adolescência e a juventude. Eu estava saindo da adolescência e entrando na juventude e ouvi o chamado. E minha vida se assemelhou muito a desse jovem, desse adolescente. Quem é? Alguém arrisca imaginar, não adivinhar, porque os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Mas alguém arrisca imaginar quem é esse que recebeu um chamado de Deus muito cedo? Josias. Olha, Josias recebeu o chamado com 8 anos de idade, ele se tornou rei. Um bom exemplo.
Mas eu não estou falando de Josias, eu estou falando de um outro nome, Jeremias. Tem alguém aqui com esse nome? Olha, quando vocês casarem, depois de se formarem, e de repente vocês mulheres tiverem um filho, vocês podem colocar o nome de Jeremias nele, viu? Jeremias, talvez o nome não seja tão bonito, gente, mas a história deles é linda e maravilhosa. E quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra a Bíblia. Quem não trouxe, se aproxime de um adolescente. Se aproxima de um adolescente aí, um adolescente ou um anjolescente. E vamos abrir a Bíblia em Jeremias. Vocês têm 30 segundos, se vira no 30. Vamos lá, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Qual capítulo? Capítulo 1. Primeiro capítulo. Jeremias. Primeiro capítulo. Amém. Versículo 4 e 5. Amém. Olha aí, vão dizendo amém na medida que encontrarem. Amém. Uau! Tão bons, viu? Alguém aí está no desespero? Quem tiver no desespero, diga misericórdia. Jeremias 1. Amém. Jeremias 1, capítulo 1. Versículo 4 e 5. Assim está escrito: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Vamos ler os versículos posteriores que diz: Então lhes disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Amém? Gente, talvez sua desculpa seja de Jeremias. Eu não passo de um menino, eu não passo de uma menina, eu sou apenas um adolescente. Eu não sou nada além de uma criança. A história de Jeremias é extremamente interessante, porque Deus o chamou quando ele era ainda adolescente. Acredita-se que a faixa etária dele era de 16 a 18. Ele ouviu o chamado de Deus e ele apresentou suas limitações, ele apresentou suas dificuldades, e Deus disse: olha, não diga isso, porque nós bem sabemos uma frase que se tornou até um clichê: Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que são chamados. Eu só apenas troquei a palavra escolhido por chamado. Afinal de contas, o tema desse retiro é o quê? Chamado. Então Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, se você é chamado, se você é escolhido, não se preocupe. É Deus que vai fazer. Amém? Aí sabe o que eu acho interessante nessa passagem de Jeremias? É no versículo 11 e 12. Olha o que diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondeu: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aí, irmãos? E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não é interessante a gente procurar entender o que realmente a Bíblia está nos dizendo? Ei, preste atenção aqui que é muito interessante isso. Deus disse: Jeremias, o que vês? Ele disse o quê? Uma vara de amendoeira. A amendoeira é uma planta da região de Israel que ela é a primeira a florescer na primavera. E a primavera vem logo após o inverno. O inverno ela fica totalmente seca. Esse período é o fim da primavera, é o fim do inverno e o início da primavera. Então, quando Jeremias abre os seus olhos, ele vê muitas plantas, muitas de várias espécies. Mas uma chama a sua atenção, que era justamente a amendoeira. Por quê? Porque a amendoeira é a que tem pressa, aquela que se apressa a florescer. Alguém conseguiu entender o que Deus está querendo dizer a Jeremias? Jeremias, o que vês? Disse Jeremias: eu vejo uma amendoeira. E Deus disse: viste bem, eu velo por minha palavra para fazer cumprir. Deus está dizendo a Jeremias: assim como essa amendoeira tem pressa em florescer para frutificar, eu também tenho pressa em sua vida. Não é forte, irmão? O Lucas deu um glória a Deus ali que eu senti daqui. Deus está dizendo: eu tenho pressa.
É isso que Deus está dizendo a Jeremias e diz a mim e a você. Ele tem pressa em investir em nossas vidas. Talvez as pessoas não nos dêem o devido valor. Se bem que ultimamente o foco das atenções são justamente os adolescentes. As grandes universidades estão com os olhos atentos para os adolescentes. As grandes modalidades esportivas para as Olimpíadas estão com os olhos atentos para os adolescentes. As grandes empresas multinacionais estão com seus olhos atentos para os adolescentes. As forças armadas, marinha, aeronáutica, exércitos e a segurança de modo geral estão com seus olhos voltados para os adolescentes. Sabe por quê? Porque vocês é o futuro da nossa nação. Agora vocês não é o amanhã da igreja, não é a igreja do amanhã. Vocês são a igreja de hoje. Porque diferente de qualquer outra instituição ou organização, ninguém seleciona, escolhe, habilita um adolescente para representar uma nação, para representar um estado, para representar uma cidade. Em casos muito raros, contudo, você vê Deus convocando adolescentes para representar o seu reino. Olha que responsabilidade Deus nos dá. Jeremias disse, Senhor, é muita responsabilidade e eu não passo de uma criança. Aí Deus dá a ele algumas respostas que nós precisamos refletir nelas, porque talvez seja as suas mesmas desculpas. Deus diz a Jeremias, não diga que passa de uma criança. No versículo 5 ele diz, antes que eu te formasse no ventre. Ei, primeira verdade, você que é chamado, você precisa aprender. Deus foi quem te formou. Ou seja, Deus te formou. Deus te formou como escultor que vem esculpindo a sua obra de arte em uma rocha. Às vezes como um artesão, como alguém que começa a pintar e no início ninguém consegue entender nada até que espere o desfecho final. A obra de Deus é dessa forma. Ele começa como os homens fazem aqueles tapetes, né? A gente vê pelo avesso e não consegue compreender. A obra do Senhor é assim. O que o texto está nos dizendo é que Deus te formou. Davi tinha plena convicção e consciência disso quando ele diz, Deus me formou no ventre da minha mãe e ainda lá todos os meus dias já foram escritos. Olha, querido, o jeito que você é, Deus imaginou antes de você nascer. Deus te formou, Deus te desenhou desse mesmo jeito. E sabe o que é que eu acho incrível em tudo isso? É que igual a você, só existe você mesmo. O mundo existe mais de 7 bilhões de habitantes, mas imagine como isso é incrível, né, gente? Só você é você. Que redundância, né? Mas é a mais pura verdade. Ninguém tem o seu DNA, só você. Ninguém tem um timbre da sua voz, só você. Ninguém tem a digital dos seus dedos, só você. Ninguém tem a íris dos seus olhos, só você. Deixa o boletim depois a gente acompanha. Só você. Isso significa que você é único, você é exclusivo. Deus lhe fez original, Deus não fez você como cópia, como sósia, como clone, como sombra de ninguém. E eis um conselho, não queira ser igual a ninguém. Queira ser você. Vocês estão aí no período dos estudos. Logo, um pouco mais à frente, tem uma das decisões mais importantes, que é saber justamente a profissão. E a história de Jeremias fala sobre isso, porque se você for olhar o primeiro versículo, vai dizer que Jeremias era filho de um sacerdote. Os filhos de sacerdote eram naturalmente comprometidos a ser sacerdote. E Deus rompe com a história de Jeremias e diz, você não vai ser sacerdote. Você vai ser profeta. Então, mais importante do que você quer para você, do que os seus pais querem para você, é o que Deus já projetou para você. Então, olhe, ei, foi Deus que te formou. Você pode não gostar das suas ventas, né, que parece aspirador de pó, mas tudo bem. Mas foi Deus que fez assim. Você pode não gostar das suas orelhas, que parecia aquele orelhão. Para alguns é história, para outros é memória, né? Antigamente a gente ia atrás daquele orelhão e ligava para as pessoas. Vocês já viram isso? Sabe o que é orelhão? Vocês sabem o que é isso?
Ah, que alívio. É porque hoje não existe mais, né? Então, e você e pronto. Então começa a se valorizar. A primeira coisa que Jeremias aprendeu foi que Deus o formou, que não foi os seus pais, simplesmente os seus pais pelo processo natural que o formou. A gente herda as características genéticas, físicas dos nossos pais, até traços da nossa personalidade, nós herdamos dos nossos pais. Mas o que Deus está dizendo aqui, ó, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua personalidade, o seu temperamento, fui eu que formei. Olha que coisa maravilhosa. E quando você é único e exclusivo, você começa a se valorizar. E não seja influenciado por essa ditadura da mídia, que começa a estabelecer padrões. Aí os jovens querem furar as orelhas, o nariz, a língua. Ai, meu Deus. Epa, para. Se for descendo, o negócio fica feio. Por aí, né? Até um bingo. Aí eu disse, meu Deus, como querem descaracterizar a imagem e semelhança de Deus. Por isso, não se curvem a essa ditadura. Aí os jovens começam e os adolescentes a se tatuar. Né? E fazem cada tatuagem. Né? Eu conheço um rapaz, eu acho que a Aline também conhece, que ele no mundo fez uma tatuagem, depois ele tentou mudar essa tatuagem, e aí ele queria um leão. Eu olhei e disse, pastor, o leão ficou legal. Eu disse, rapaz, está parecendo um mico com fome. Um mico desesperado. Gente, não precisa. Quem fez Mona Lisa? Foi quem? Leonardo da Vinci. Imagine se Pablo Picasso, imagine se Michelangelo fosse a Mona Lisa, ou então Vinícius Van Gogh, e colocasse lá uma estrelinha no ombro dela. Será que ele ia gostar? Evidentemente que não, porque aquela é a imagem que ele fez, aquela é a imagem que ele criou. Imagine você agora constrói sua casa linda e maravilhosa, aí no outro dia vem um artista e começa a pichar as paredes. E aí, você vai gostar? Então olha, você é a imagem e semelhança de Deus, não aceite ser manipulado como uma marionete. Ei, foi Deus que te formou, não foi a mídia que te formou, não é esse século, esse mundo, essas ideologias que te formou. E ultimamente a gente, através das redes sociais, vê cada absurdo que eu fico perguntando, meu Deus, que esquizofrenia coletiva é essa? O que é que está acontecendo com os nossos adolescentes? Que em nome de alegrias passageiras vive tormentos e pesares duradouros. Não é terrível, gente? Eu acho que você tem um coleguinha na sua idade que já se envolveu com drogas. Acho que você tem um coleguinha na sua idade que está no submundo das drogas. Eu acho que você tem um coleguinha na sua idade que perdeu a perspectiva de vida justamente por ser guiado por esse sistema. Para que você venha entender que Deus lhe formou um conselho, tenha coragem. O que Deus pediu e orientou todos os homens na sua época, sabe o que foi? Coragem. Tenha coragem. Você já ouviu a história do camundongo? O camundongo que vivia na lamúria, vivia em comiseração. Ah, eu sou apenas um camundongo, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. E agora, de repente, apareceu um anjo para o camundongo e disse, o que é que você quer ser? Naquela mesma semana, o camundongo viu um gato. E ele se assustou tanto com aquele gato que ele se escondeu, e a partir daí ele começou a ter essa crise existencial. E ele pensou, eu quero ser igual a um gato. E o anjo transformou ele num gato. E durante um gato ele passou algumas horas felizes, até que de repente ele encontrou um cachorro, e o desespero atormentou sua vida. Ele dizia, eu sou apenas um gato, não sirvo para nada, não sirvo para nada. E o anjo apareceu, o que é que você quer ser? E ele pensou imediatamente e respondeu, eu quero ser um cachorro. E o anjo transformou num cachorro. Durante alguns dias ele começou a viver bem como um cachorro, até o dia que ele viu um leão, a juba do leão, o rugido do leão. Ele ficou tão aterrorizado, apavorado, que ele dizia, eu quero morrer.
Começou aquela cantiga de Guiné, só fraco, fraco, fraco. Até que o anjo apareceu novamente e disse: e agora, o que é que você quer ser? E ele disse: eu quero ser como o leão. Afinal de contas, o leão é o leão, né? O leão é o rei. E o anjo transformou ele no leão. O leão passou algumas semanas, meses, até que um dia o leão encontrou... Do que o leão tem medo? Um elefante. O leão tem medo de elefante. E aí o leão começou a se esconder e a se refugiar. E novamente o anjo já chateado com ele. Presta atenção. O anjo já indignado, enfurecido, consternado e tudo que você imaginar relacionado à indignação. E agora o que é que você quer ser? Eu quero ser um elefante. E ele se tornou um belo, forte, grande elefante. E alguns dias passaram. E o elefante estava sozinho. E de repente, sabe quem é que o elefante encontra? Um camundongo. O elefante começa a correr. Desesperadamente. Assustado. Prestes a morrer. E aí o anjo aparece novamente. E o que foi agora? Imagina o elefante se tremendo todo e dizendo: eu vi um camundongo. E agora, o que é que você quer que eu faça com você? Vou lhe transformar em um rato, porque a sua coragem é de rato. Você não serve para nada a não ser um camundongo. Quando você entende que Deus lhe formou, você quer ser você. E você não importa se você é melhor ou pior do que fulano ou do cicrano, porque isso pouco importa. Isso não faz a mínima diferença. Quando nós entendemos que cada um temos o devido lugar e a devida importância. Então Deus disse a Jeremias: eu te formei no ventre. No ventre da sua mãe, Deus estava lhe formando. Agora mais um detalhe, para que venhamos entender esse chamado. Além de ter formado, o que foi que Deus disse? Você está com a Bíblia aberta? Eu te formei no ventre e eu te... Quem achar que é um pirulito. Eu te conheci. Eu te conheci. Isso. Ei, psiu. Deus te conhece. Quando Deus te chama, não é por acaso. Ele não está olhando para uma multidão. Ei, tirando sorte. Vem tu tirando sorte, não. Se Ele te chamou, sabe por quê? É porque Ele te conhece. Ele conhece tua estrutura. Ele conhece tua força, tua fraqueza, tuas virtudes e tuas deficiências. Não há nada em você que venha surpreender a Deus, porque Deus, Ele te conhece. Ele te conhece mais do que os teus próprios pais, mais do que o paquera, ou pensa que eu não sei. Vamos contar aqui. A mãe pode não saber, mas... Deus sabe. Oi? Glória! Olha que está chegando a hora da revelação desses brothers. Dá pra mostrar. Ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ei, Ele te conhece por dentro e por fora. Amém? Te conhece por cima, por baixo, todos os lados, todas as formas. Eu te conheci. É o que Deus disse a Jeremias. É você mesmo, não tenha dúvida. Eu te conheci. Sabe de uma coisa, querido? Deus te conhece mais do que você mesmo se conhece. Às vezes a gente pensa que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. Deus te conhece. Você já ouviu a história do naturalista e o camponês? Não. O camponês estava cuidando do campo e encontrou um filhote de pássaro. Ele pegou aquele filhote de pássaro e disse: eu não sei a espécie, mas eu vou criar ele junto às galinhas. E colocou ele para estar com as galinhas. Ele comia milho como as galinhas, ciscava como galinha. Mas ele ia crescendo e ia se tornando maior do que as galinhas. E de repente o naturalista ia passando naquela região e disse: isso aqui não é uma galinha. É, mas eu crio como galinha, se tornou como uma galinha. Não, isso aqui é uma águia. Aí disse: não, não é uma águia. É uma galinha. Não, isso aqui é uma águia. E o naturalista disse: pode ser qualquer ave, mas águia não é. Porque come o que galinha come, vive no chiqueiro que galinha vive e cisca como galinha. E o naturalista disse: então vamos ver amanhã
ao nascer do sol, se isso é uma águia ou uma galinha. E no dia seguinte, logo no nascer do sol, ele pega aquela águia, olha para ela e diz: águia, voe, porque você não é uma galinha, você é uma águia. Ela olha para as galinhas ciscando, ela pula dos braços dele e começa a ciscar. O camponês disse: eu não lhe disse, teimoso, isso não é uma águia, só na tua cabeça que isso é uma águia, isso é uma galinha, tu tá cego, infeliz. Ele disse: vamos fazer uma outra prova. No dia seguinte, logo no alvorecer, logo no amanhecer, ele diz: galinha, grasnem como um... Ou melhor, águia, grasnem como uma águia. Abre suas asas e voe. Ela olha para baixo, vê as galinhas ciscando, e ela volta a ciscar com as galinhas. Camponês: eu não lhe disse? Isso aqui não é uma águia, isso aqui é uma galinha. O naturalista disse: me dê só mais uma chance. No dia seguinte, tirou a águia de próximo das galinhas, subiu a monte, pegou a cabeça da águia e apontou em direção ao sol, porque a visão da águia, ela não sofre com as radiações solares. Ela consegue ver o sol. É a única ave que consegue contemplar o sol. E disse: águia, você é águia, grasne como águia, e voe como águia. E simplesmente soltou aquela águia. O camponês disse: você é maluco? Você acabou de soltar um animal, ele vai cair, vai despencar, a galinha não sabe voar. E aquele animal ia despencando do alto daquela montanha, até que de repente abriu as asas e começou a dar voos rasantes. E nunca mais deixou as alturas para viver ciscando com as galinhas. Ei, adolescente, você é águia. Sabe quem é que te diz isso? Aquele que te conhece. O mundo quer te fazer de galinha, quer te colocar num chiqueiro de galinha, quer que você coma as migalhas de galinha, quer que você comece a ciscar para trás como galinha. Mas ei, abre seus olhos, olhe para o sol da justiça que é Jesus Cristo. Abra suas asas e comece a voar, porque você é águia. Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece. Amém? Amém. Ele te conhece mais do que ninguém. Disse Deus a Jeremias: eu te formei, eu te conheci. E agora nos diz: e antes que saísse da madre, do bucho, da barriga da tua mãe, eu te consagrei, te constituí profeta entre as nações. Deus não somente te formou, Deus não somente te conhece, como Deus também te constituiu. Te consagrou é separar. Consagrar e constituir aqui vai dar o mesmo sentido. São adjetivos, né? São sinônimos. Então, eu te constituí, Deus te separou, te constituiu. Sabe o que significa propósito? Qual é o seu propósito? Certamente você ainda não sabe qual é o seu propósito. Mas Deus revela o propósito da vida de Jeremias e diz: você não vai ser sacerdote como seus pais desejam, como você imagina, eu te chamei para ser profeta. Deus ali estabelece qual vai ser a vida de Jeremias, como serão os dias de Jeremias, como serão os seus desígnios acerca da vida de Jeremias. Deus te chamou, adolescente, para ser profeta em sua geração. E o que é que um profeta faz? Você não foi chamado para ser popstar. Popstar agrada ao mundo. Popstar é uma celebridade. Apenas uma estrela sem luz própria que um dia se apaga. Profeta não. O profeta anuncia a vontade de Deus. Eu sonho com uma geração que tenha orgulho e satisfação de declarar que pertence a Deus. De uma geração que não se envergonhe de dizer que pertence ao Senhor. Sabe, tinha um grupo, um movimento, talvez a Aline até me ajude a lembrar, de jovens que faziam voto e ficavam usando aquela aliança preta, que significa comprometidos com Cristo, né? Ele passou até no Fantástico, onde jovens tinham a alegria de dizer: eu sou BV. Eu sou boca virgem mesmo. E pode ridicularizar de mim. Eu estou me consagrando
para a pessoa em que Deus separou para mim. Não sou artigo em liquidação que todo mundo experimenta, mas ninguém quer levar para casa. Eu sei quem eu sou em Deus e sei que o melhor Deus tem para mim. Eu já fui adolescente e eu aprontei um bocado por aí, viu? Aprontei um bocado. Atenção, meninas, eis aí o conselho. O homem para curtir, ele curte com qualquer uma. Mas para se comprometer, ele se compromete com aquele que ele julga mais difícil. Sabe com quem eu casei? Com a mulher mais difícil. Vanessa. Pensa na mulher difícil. Eu botava a mão aqui, ó, na cintura dela, ela soube essa mão. Eu, vixe, meu pai eterno. Eu tinha 15 anos, Vanessa tinha... Eita, não posso revelar não. Senão as mães... A mãe de vocês vão depois me ficar. Eu tinha 15 anos. Mas, ó, foi um ano namorando escondido. Mas eu não era cristão nem ela, tá? E depois, quando a gente começou a namorar na porta, a gente só se via, cara, na quarta e no sábado. Eita, coisa boa aquela época, viu? Eu vou criar meus filhos assim. Sabe? Porque a saudade era tão grande que não dava tempo pra brigar. A saudade era tão grande que chegava em casa... Oi, amor. Oi, chegou? Cheguei. Tá bem. Já jantou? Não. Não sei o que, não. Desliga tu. Não. Desliga tu. Desliga você. Não, você desliga. Então vamos contar até 3. 1, 2, 3. Mas ainda tá aí, né? É mesmo assim, né? Não, desliga tu. Era assim, gente. Era assim. A saudade, a vontade de estar junto era bem maior. O respeito mútuo. Graças a Deus. Estamos bem casados. Temos uma linda família. Mas passamos 9 anos e 6 meses para casar. Dá até dor na cabeça de pensar. 9 anos e 6 meses. Mas foi bom. Estudamos, nos formamos, nos profissionalizamos para garantir algo melhor para os nossos filhos e nós não nos arrependemos. Eu lembro quando eu estava com uns 16, 17 anos na casa de Vanessa, quando dava 10 horas, o pai dela começava a ter crises de tosse. Eu disse, o xarope está precisando de xarope. Eu estou entendendo. Eu disse, deixa eu ir, senão ele vai ter um infarto fulminante. Aí eu tinha que ir embora. Olha, o que eu estou querendo dizer aqui, que eu sei os dramas e os dilemas do que é ser adolescente. Eu fui adolescente. Mas eu não tive o privilégio que vocês têm hoje. De viver a adolescência exclusivamente para Jesus. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de Jesus. As pessoas aí desesperadas externizam explicitamente, publicamente, a sua admiração por um personagem. Anitta! Maria, Deus me livre. E tem o outro de tal de Pablo, né? É Pablo. Maria, não aguento. Eita! Eu tô falando de... Como é o nome do outro Pablo? Como é o Pablo da Rocha, né? Pablo da Sofrência. Pablo da Sofrência. Agora tem que inovar. E agora tem um tal do Pablo Vittar, né? Esses camaradas ditando regras, ditando norma e um monte de gente indo na onda. Só que um dia essa onda acaba e a ressaca é grande, viu, gente? A ressaca é grande. Por fim, eu te constituí. Ei, escuta só essa história. Você já ouviu a historinha do... Eita, vocês gostam da história, né? Do patinho feio? Não, eu não começo. Historinha do patinho feio. Um dia Dona Pata, ela vai chocar seus ovos e ela percebe um ovo ali maior do que os demais ovos. Ela não consegue entender como aquele ovo apareceu por lá. E os outros ovos simplesmente nasceram naturalmente. Aquele ovo demorava para ser chocado até que ela começou a danar o bico e ele se rachou e nasce um pintinho meio diferente. Os outros todos amarelinhos, aquele cinzento, meio, sabe, desengonçado, de tão grande que ele era.
E ela fica assustada. Ela diz, será que isso é um pato mesmo? Vou colocar ele na lagoa. Se souber nadar, é um pato. Se não, deve ser um alienígena, né? Uma aberração da natureza. E ela leva os patinhos para a lagoa e aquele ser estranho e esquisito começa a nadar naturalmente. E ela diz, não, então é um pato. Bom, é apenas um patinho feio. E ela começa a andar e as demais aves, como o pombo, vai dizer, Dona Pata, seus filhotes são lindos. Mas quando olha para aquele filhote cinza, ela diz, que coisinha feia, Dona Pata. Os sapos também da mesma forma. Ô, Dona Pata, parabéns pelos seus filhotes. Mas que bichinho esquisito esse aí no meio dos patos. Ele cinzento e todos amarelo, todo diferentão, todo esquisitão, todo altão, todo desengonçado, todo diferente. E aí, aquele patinho cresce ouvindo isso. Você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Ele fica o patinho feio da história. Um dia ele decide fugir. Procurar um outro lugar, procurar um outro habitat. E quando ele vai passeando sobre os braços das lagoas existentes, ele começa a ouvir pessoas dizendo, que cisne lindo! Olha que cisne lindo! Olha o seu tamanho, a sua plumagem! Olha a sua beleza, olha os seus olhos, o seu bico! Que cisne lindo! Que cisne lindo! E pela primeira vez na sua vida ele cria coragem para se olhar pelo reflexo das águas. E ele percebe que ele era diferente, totalmente diferente de um pato. Ele não era um patinho feio. Ele era um belo cisne. Você já se sentiu um patinho feio? Já. Nossa, já. Todo dia. Deixa eu te dizer algo interessante. Se você tem um chamado de Deus, só você pode responder. Mas escuta isso. Ó, vão passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, você vai lembrar do que eu vou dizer. Se você tem um chamado de Deus, você não vai conseguir ser feliz em outro lugar a não ser perto de Deus. Em qualquer outro lugar que você estiver, qualquer lagoa, você será apenas um patinho feio. Não terá valor, não terá respeito, não terá admiração de ninguém. Um dia alguém me disse, Carlinhos, um crente só presta para ser crente. Quem tem chamado de Deus só presta para servir a Deus. Sabe por quê? Porque a gente se sente fora do nosso habitat natural. Eu já fui um patinho feio. E era tão feio que vocês nem imaginam. Tudo que eu fazia dava errado. Meu Deus. Minha mãe me deu uma moto no sábado. Deixa pra lá, né? Eu tinha 15 anos. Ela me deu uma moto no sábado. Um dia eu disse, mãe, como é que dirige? Ela, vou almoçar, depois eu lhe ensino. Aí eu disse, mas me diga aí como é que bota a marcha. Uma pra baixo, o resto pra cima. Eu fiquei lá, na rua de casa, uma pra baixo, o resto pra cima. No mesmo dia eu tava no Cura e levei minha primeira queda no Cura, né? No primeiro dia da moto. Segundo dia da moto, eu já tava empinando. Terceiro dia eu já estava fazendo pega. E pega era mais de 100 km por hora e passava a marcha com a mão. Sétimo dia, justamente uma semana que se completava, eu estava sendo foragido e 4 viaturas estavam atrás de mim. Uma viatura entra na frente e eu, para não bater na viatura, eu breco na moto, a moto vira, o cano da moto fica por cima do meu pescoço, ficou uma mancha preta enorme aqui. Eu não sei como eu estou vivo, só Deus mesmo pode explicar isso. Os policiais me socorreram, me levaram para o hospital, quebrei o braço, fiquei todo ralado, todo arrebentado, penso num bicho feio. Aí eu comecei a dizer, meu Deus, eu não sirvo para nada, viu? Meus colegas aí empinam, faz o diabo a 4. E em uma semana acontece essa derrota comigo. Eu não consegui entender. Até que muito tempo depois eu vim aprender que eu era um patinho feio. Eu não fui chamado para aquilo. Deus não me formou, não me escolheu, não me constituiu para aquilo.
E eu aprendi, sabe o quê? Adolescente visitando a igreja, crente só serve para ser crente. Crente não sabe mentir. Sabe mentir, crente? Crente não sabe mentir. Crente, cadê Lucas? Lucas! Isso é um chamado, viu, Lucas? É você mesmo, não é o Psyu, não. Chega cá, Lucas, eu posso contar seu testemunho? Para que sirva para a glória de Deus. Que crente só serve para ser crente naquele dia que você... Posso contar ou não posso? Vem cá, olha. Lucas ali, adolescente, na igreja, firme e forte. Aí um dia seus pais viajaram e estavam tendo o quê? Copa de vela, era Lucas? Hã? A minha conclusão é a história de Lucas. Copa Velha, ele disse, e os coleguinhas, bora, vamos. Ele, não vou. Eu, não. Acabou indo. Sabe? Acabou indo. Primeira Copa de Vela que tu foi? Primeira vez na Copa de Vela. Ele coloca o pé naquele lugar. Chegou a dançar? Não. Chega a beber? Não. Aí começou lá a olhar tudo aquilo. De repente, o que foi que aconteceu, Lucas? Hã? O povo quer saber, Lucas. Bora, Marcelinha. Hã? A polícia prendeu o Lucas. Meu Deus do céu. Aí coloca Lucas no meio de um monte de marginal, maconheiro, traficante, cachaceiro, prostituta, e Lucas lá, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Lucas aprendeu a lição, não foi, Lucas? Aprendeu tanto é que está aqui. Nunca mais foi para a Copa Velha e está firme na presença do Senhor. Sabe foi que a lição que ele aprendeu? É que o crente, hein, Lucas? Segura essa, Lucas. O crente só serve para ser crente. Não adianta. Sabe o que isso significa, meu irmão? Se Deus tem um chamado na sua vida, não invente de fazer outra coisa que você vai passar vergonha como Lucas passou. Deus vai criar algum meio, alguma forma de te trazer pra cá. Porque você é filho escolhido, a quem Deus simplesmente formou no ventre, conheceu antes de sair da madre, consagrou e constituiu. Não adianta fugir, Ele vai lhe achar. Não adianta se esconder, Ele vai lhe encontrar. Se você tem um chamado, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe o que significa? Sua mãe é policial, né? Significa: se renda logo. Se entrega logo. O que é que acontece quando alguém não se rende ao policial? Leva tiro. Vai se render na força, né? Quando Deus disse a Paulo: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, Deus está querendo dizer: não adianta, você apenas atrairá sofrimento sobre a sua vida. Amém? Amém. Não estou querendo aqui colocar medo em ninguém. Ei, não tenha medo. Tenha apenas consciência de que você é chamado. Você não ouviu um psiu. Você ouviu um chamado. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.